Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Em nome deste que é eterno e que vive pelos séculos dos séculos, Yes. eu quero vos saudar na santa, bendita paz do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Estou muito alegre de estar aqui mais uma vez com vocês. Agradeço mais uma vez o convite do nosso pastor, meu amigo, pastor Hugo. E estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Minha esposa não pode estar presente, está em viagem, mas manda saudações à igreja. Glória a Deus. Podeis tomar assento por alguns minutos e já em seguida vamos ler a palavra de Deus. Mas antes de trazer a palavra do Senhor aqui esta noite, o pastor Hugo me deu liberdade para isto. Então, eu gostaria que todos aqueles que desejam fazer o curso de teologia, todos que querem estudar teologia aqui conosco, as aulas vão iniciar em janeiro. As matrículas, eu já trouxe as fichas de matrículas, trouxe hoje. Então, você pode me procurar logo depois do culto, tá? Já para fazermos as matrículas, porque temos que encomendar os livros e nós temos que começar isso o quanto antes. Tá? Então me procure logo depois, nós já vamos ter uma reunião breve aqui, prometo que não vai ser extensa, vamos ter uma reunião breve para tirar alguma dúvida daqueles que querem estudar conosco. Então nos procure logo depois da reunião. Amém, queridos? Muito bem, Deus tem colocado no meu coração uma mensagem a respeito do Espírito Santo, e o Espírito de Deus falou bem forte no meu coração sobre esta palavra, sobre 3 condições para receber o batismo com o Espírito Santo. 3 condições para receber o batismo com o Espírito Santo. A igreja do Senhor precisa mais do que nunca estar cheia do poder de Deus. Estamos vivendo dias difíceis, dias muito complicados. Dias que muitas vezes, nem de longe, os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós podiam imaginar situações que estaríamos vivendo nos dias de hoje. Mas da mesma forma com que os levantes de Satanás têm sido muito fortes contra a igreja do Senhor, também os santos de Deus no passado almejaram viver esses últimos dias que estamos vivendo, porque eles sabem, aleluia, ou sabiam, podemos dizer, eu disse sabem porque eles estão vivos, mas eles sabiam, olhando para o futuro, pela palavra de Deus, que estamos vivendo as vésperas do arrebatamento da igreja, e um grande mover de Deus está começando sobre a face da terra. Glória a Deus. Em reverência à palavra de Deus, todos de pé, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10 e verso de número 1. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento, escrito por Lucas. E ele traz aqui uma palavra importantíssima para entendermos um pouco mais da necessidade de uma vida e como nós podemos nos enquadrar, nos ambientar naqueles acontecimentos, entendermos a necessidade também do Espírito Santo para as nossas vidas. Atos 10, verso 1 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, o anjo de Deus que se aproximou dele lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus.
Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Esta é uma das passagens mais lindas que há na palavra do Senhor. Cornélio era, como diz o texto, ele é um centurião da corte italiana. Ele pertencia ao exército romano, mas muitos estudiosos da palavra de Deus dizem que ele era um voluntário do exército romano, ou seja, ele não era pago pelo exército de Roma, ele não recebia o soldo. Toda a riqueza que ele angariou, toda a riqueza que ele tinha, a riqueza que ele possuía, foi do tempo que trabalhou no exército, mas não da forma como usualmente alguém trabalha e recebe o seu soldo, mas sim eles conseguiam os despojos dos povos conquistados. E com isso ele enriqueceu. E além dos despojos, havia a cobrança dos impostos, do quais os soldados recebiam uma boa parte. E estamos falando de muitos povos do qual Roma despojou, e com isso fez com que Cornélio tivesse uma vida muito confortável em Cesareia. A cidade de Cesareia foi muito bem preparada por Herodes. Ela foi modificada, feita diversas reformas para agradar, e para agradar a César ele mudou o nome da cidade e colocou Cesareia. Cesareia era habitada por um povo gentil. Não era o povo judeu, que era a maior parte da população, era o povo gentil. E nós precisamos entender isto, e eu estou falando sobre esses pontos para entendermos aquilo que aconteceu naqueles dias. Havia muitos cultos pagãos naquele lugar. Havia adoração a diversos deuses. Havia muitos povos que estavam sempre circulando em Cesareia. E, no entanto, Cornélio escolheu servir ao Deus invisível. Nós não sabemos como ele teve esse conhecimento, como despertou esse desejo dentro do seu coração. A palavra de Deus, em nenhum momento nos diz que Cornélio ele já seguia o Senhor, mas nos diz que ele orava a Deus continuamente e dava esmolas a quem precisava. Eu preciso falar sobre esses dois pontos porque tem uma grande valia aqui nesta mensagem. Primeiro, a questão da oração. A oração é imprescindível para você receber qualquer coisa da parte de Deus. Deus tem muitas formas de falar conosco. Deus usa a sua palavra para falar conosco. Deus pode me enviar um anjo, como aconteceu aqui com Cornélio, para falar com ele. Deus pode levantar um profeta. Deus pode trazer uma visão. Deus pode nos falar através de sonho. Deus pode falar de muitas formas conosco, mas nós só temos uma forma de falar com Ele, e é pela oração. Quando oramos, estamos tendo um diálogo com Deus. A oração não é uma repetição de palavras, mas é um diálogo com Deus. Há um momento que você precisa parar de falar, porque Deus quer falar com você. Não existe esse negócio de você só ficar falando e falando e falando e falando. Não, você fala e aguarda, e Deus fala. E quando Ele fala, a alegria vem no teu coração. Você sabe que não está ali sozinho. Você sabe que não está orando a paredes. Você não está orando a um aparelho de som que está naquele quarto. Você não está orando para um quadro que ali está. Você está orando a um Deus vivo, a um Deus eterno, a um Deus poderoso, a um Deus que está ali de uma forma especial, ouvindo o teu clamor e falando com você. Aleluia. Meu Senhor, isso é lindo demais. Sabermos, termos convicção que Deus é um Deus vivo.
que Deus não está morto. Nós não servimos um Deus morto. Nós não adoramos um Deus morto. Nós não seguimos um Deus morto. Há muitos deuses sobre esta terra, mas são deuses mortos, deuses feitos de madeira, de ouro, de prata, de ferro, de diversos tipos de materiais terrenos. Mas o Deus que nós servimos não é feito de materiais terrenos. Ele é um Deus eterno, o Deus que sempre foi, sempre é e sempre será. Glória a Deus. Mas Ele não existe. Deus não existe. Deus é. Guarde isso. Deus não existe, Deus é. Mas pastor, qual é a diferença entre um e o outro? É muito simples. Existir precisa vir de algo que foi criado. E Deus, ninguém criou Deus. Ele é. Ele é. Quando alguém disser Deus existe, não, Deus não existe, Deus é. Deus é. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Cornélio descobriu esse Deus. Como nós não sabemos. Mas o fato é que ele descobriu esse Deus e ele orava continuamente. E a oração permite você alcançar coisas que de nenhuma outra forma você conseguiria. Eu quero que você guarde bem isso que falei. A oração permite você alcançar coisas que de nenhuma outra forma você conseguiria. A oração vai te abrir portas que dinheiro no mundo poderia abrir. A oração vai trazer cura que nenhum médico poderia fazer. A oração vai te abrir portas que são impossíveis aos olhos dos homens. A oração faz com que gigantes caiam por terra. A oração faz com que o mar seja aberto. A oração faz com que muros caiam por terra. A oração alimenta um povo num deserto. A oração muda a história de um povo, muda a história de um homem, muda a história de uma nação, muda a história da humanidade. A oração. E aqui quando começamos a entrar a respeito de como Cornélio orava, a palavra de Deus nos diz que ele orava continuamente. E também dava esmolas continuamente. O que isso tem a ver? Porque a Bíblia cita isso por diversas vezes. Ela cita que estava dando esmolas continuamente. Em outras palavras, estava ajudando aos mais necessitados. Naqueles tempos, nós precisamos entender o que havia. Não havia classe média como nós conhecemos. Ou as pessoas eram muito ricas ou eram extremamente pobres. Jesus nasceu nesse mundo, era um camponês. Os povos daqueles dias, eles se dividiam apenas nessas duas classes. Tinha um que o outro que fugia, mas o número era tão inexpressivo que não formava uma classe. Então havia aqueles que realmente tinham condições e aqueles que não tinham condições nenhuma. E quando a Bíblia diz que Cornélio ajudava aos pobres, entregava esmola, ele estava cumprindo os rituais antigos, do qual estava escrito na Torá, que deve-se atender ao necessitado, que se deve compadecer daquele que está precisando de ajuda. E uma coisa acontece quando você ajuda uma pessoa que está necessitada. Você pensa, e eu já vi muita gente dizer, e eu também já senti isso, e é uma coisa normal, você está ajudando alguém, você sente uma alegria no teu coração porque você ajudou uma pessoa. E isso é uma realidade, e realmente faz muito bem, e a bênção de Deus que começa a vir sobre a tua vida, mas queridos, não é só naquele momento. A pessoa que recebeu aquela ajuda, ela muitas vezes, ela continua sendo grata a Deus pela tua vida. Você está entendendo?
Assim como você, se faz alguma coisa errada e essa pessoa começa a falar mal de você, e fala mal de você, e fala mal de você, você vai sendo pesado na balança divina. Porque você está fazendo coisas erradas e as pessoas estão falando mal de você e aquilo está pesando contra você. Da mesma maneira, quando você estende a mão e começa a abençoar outras vidas, essas vidas começam a glorificar a Deus pela tua vida e a bênção de Deus é estendida sobre você. Não era apenas as esmolas, a Bíblia nos diz que a oração e as esmolas, ou seja, o clamor dos necessitados, subia perante Deus. Mas Cornélio, ele tinha algo que o faz diferente de muitos, até mesmo nos dias de hoje, e até mesmo dentro das igrejas nos dias de hoje. E esta é a primeira condição para alguém receber o batismo com o Espírito Santo. Ele tinha sede de Deus. Sede de Deus. E quando falo sede de Deus, não é sede de alguém que precisa tomar um gole d'água porque está com um pouquinho de coceira na garganta. Não é alguém que está com sede porque ficou umas 2 horas sem tomar um pouquinho d'água. Mas sede de Deus, aqui é como aponta o salmista, como a corça brama por águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A corça, para beber a água, ela arrisca a sua própria vida. Em outras palavras, o que Cornélio tinha naqueles dias é: ou eu tenho Deus, ou eu morro. Esta é a sede do qual estou falando. Você aposta tudo e não fica com reserva nenhuma. Não existe plano B, é o plano A: ou encontro Deus ou não vou mais conseguir viver. Estou falando de uma sede que consome a tua vida, que te faz virar à noite e não consegue você dormir, porque precisa encontrar a Deus, precisa buscar ao Senhor, precisa encontrar ao Senhor, precisa ter um encontro com Deus. E a Bíblia nos mostra que ele orava continuamente. Orar continuamente não é chegar no culto e fazer uma oração de 10 minutos. Estou falando daquele que está orando de manhã, de tarde, de noite, seja dentro de um carro, seja dentro de um supermercado, seja no trabalho, seja onde for. Ele tem comunhão com Deus, ele está orando o tempo todo, ele tem desejo de ter comunhão com o seu Criador. Precisamos disso. Precisamos disso. Estou preparando as matérias do curso de teologia e comecei a estudar alguns homens de Deus do passado. De fato, já conhecia eles, muitos deles. Mas muito mais coisas foram descobertas há pouco tempo. E um desses homens que me chamou a atenção foi George Whitefield, na Escócia. Ele orava 8 horas por dia e fez isso durante 34 anos. 8 horas todos os dias. A esposa às vezes batia no quarto e dizia: George, você precisa almoçar, você precisa comer, você precisa sair daí. E ele chorando dizia: como eu posso sair daqui enquanto a Escócia ainda está morrendo? Meu Deus. Outro dia falei aqui que estava pregando no início do ministério, e isso foi por mais de década, 7 vezes da semana. George Whitefield pregava 10 vezes da semana e fez isso por 34 anos. Gente, nós não devemos nos espelhar aqui embaixo, temos que ver os campeões de Deus lá atrás. E olhar o exemplo deles e dizer: Jesus, me usa como usaste ele. Orava tanto que as multidões, elas vinham de todas as partes. Havia perseguição, havia igrejas que não queriam mais que ele pregasse ali, havia até hotéis que fechavam as portas, mas as pessoas vinham de todas as partes, multidões, 5 mil, 10 mil e até 100 mil pessoas. Ele chegou a reunir uma única reunião. Ele não tinha muito pulmão, ele era meio doente, mas era um homem que tinha tanta sede de Deus.
sede pelas almas, sede de desejo de ganhar almas para o Senhor, que ele pregava com a força que ele tinha, e a voz dele pelo Espírito Santo conseguia alcançar o povo. E nós hoje com tanto recurso, hoje temos microfone, temos aparelhos de som, naquele tempo não tinha nada. Século XVII, século XVIII, não havia nada dessas coisas, não havia internet, não havia televisão, não havia rádio, não havia telefonia, não havia nada dessas coisas, mas havia o Espírito Santo. Mas havia o Espírito Santo. E o Espírito Santo agia. E o Espírito Santo falava aos corações e reunia o povo. Meu Deus, estamos falando de pessoas com fome e sede de Deus. Gente que buscava o Senhor. A Rainha Vitória disse de John Wesley: eu temo mais a oração de John Wesley do que um exército inimigo com 10.000 homens. Porque aquele homem, quando orava, os céus paravam para ouvir. Meu Deus. Certa vez houve uma praga tão grande na Inglaterra de serpentes. Eram serpentes por toda parte. Não se sabe de onde vieram. Eram serpentes por toda parte, surgindo nas casas, nos comércios, em tudo que é lugar. Começaram a surgir e o povo ficou apavorado, porque eram serpentes venenosas e estavam matando muitas pessoas. E a Rainha Vitória ficou apavorada, não sabia o que fazer, e se lembrou de John Wesley. Deus Santo, aleluia. Aleluia. Disse: chame ele aqui. Ele foi até o palácio e fez uma oração e disse: ó Deus, tira essas serpentes da Inglaterra. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Algo que nenhum daqueles caçadores de serpente conseguiria fazer, algo que nenhum daqueles cientistas daqueles dias conseguia fazer. As praias da Inglaterra estavam lotadas de serpentes mortas que se atiraram no mar e se afogaram. Aleluia. Estamos falando de gente com sede de Deus, gente conhecida pelo Senhor. Aleluia. Cornélio estava contínuo, clamando a Deus. E eu tenho de correr, porque aquele relógio lá não para. Cornélio estava clamando a Deus. E o anjo do Senhor apareceu a ele. E talvez você diga: mas não pode, pastor Jefferson. Ele não é crente. Como é que o anjo vai e aparece para alguém que não é crente? Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, que Deus não precisa seguir as tuas regras para fazer a sua obra. Ele faz as coisas como Ele quer. Ele conhece os corações onde estão. Lá numa ilha distante no meio do mar agora, alguém que está clamando a Deus. E Ele conhece o clamor desta vida. Ele sabe o que se passa em seu coração. É assim que o nosso Deus age. Ele sabe onde estão os corações sedentos. Aos olhos de Pedro, Cornélio era um nada. Aos olhos daquela igreja primitiva podia ser um nada. Aos olhos de muitos ali ele podia ser um nada. Mas aos olhos de Deus ele era precioso. E Deus enviou a ele um anjo. Não para pregar o Evangelho, mas para lhe dar a mensagem de como alcançaria a salvação. Anjos não vêm para pregar o Evangelho, mas anjos de Deus vêm trazer um direcionamento. São os ministros, são os mensageiros. Aleluia. Aleluia. E Cornélio, ele recebe a visita do anjo. E o anjo diz para Cornélio: eu quero que você mande chamar a Pedro, a Simão, por apelido Pedro, porque o nome dele era Simão, o apelido era Pedro, uma pequena pedra. E quero que chame a ele.
traga ele até aqui. Mas onde ele está? Ele está lá em Jope, uma casa do Simão curtidor, está à beira-mar. Isso tudo o anjo passou para Cornélio. Deus sabe aonde você está. Aleluia! 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 Deus sabe onde você está. Aleluia! Os governos hoje, para localizar uma pessoa, tem que usar o sinal muitas vezes do teu celular, como um GPS, então sabem aonde você está. Desde que você, claro, esteja com aquele celular. Eles sabem mais ou menos, então, aonde você está. Tem um erro muito pequeno, de 5, às vezes 10 metros, no máximo uns 20 metros, mas sabe onde você está. Agora, naquele tempo não tinha smartphones. Naquele tempo não tinha internet. Naquele tempo as coisas eram muito diferentes. Eu me lembro, há muitos anos atrás, logo começamos o ministério, não havia essa facilidade de GPS que você tem hoje. Tem um GPS no carro, tem GPS no teu smartphone, e é tudo muito fácil chegar ao endereço de uma igreja, ao endereço da casa de um pastor. Hoje é fácil. Pastor Hugo, não imagina como era a coisa naqueles dias. Era muito difícil. Eu comprava todos os anos o guia 4 rodas para ter um mapa do Brasil sempre atualizado, mas chegava na cidade, era um Deus nos acuda, dependia sempre de alguém. Onde é que fica a rua tal? Como é que eu faço para chegar lá? E alguém dizia, você não sabe nem como chegar mesmo, está muito longe. E uma vez nós chegamos, e quando estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me trouxe isso. Uma vez eu, a Adriana, a Stephanie era bem pequena, ela tinha uns 4 anos de idade. Viajamos o dia inteiro, uma chuva torrencial subindo serra, centenas e centenas de quilômetros. E chegamos na cidade onde deveríamos ministrar naquela noite. Eram umas 4:30 da tarde, uma chuva torrencial. Não parou de chover desde Porto Alegre. Chuva, 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 chuva. Aqui a gente quase não vê chuva. Mas quem está no Brasil, principalmente na região sul, é chuva, gente. E chove. E chove às vezes 3 vezes por semana. E parece que não para nunca de chover. Então, nós chegamos naquela cidade e tentei ligar, naquele tempo não tinha a internet como conhecemos hoje, não tinha as facilidades. Tentei ligar para o telefone do pastor, não atendeu. Tentei ligar então para o telefone do coordenador do evento, também não atendeu. E chovendo, encontramos a igreja toda fechada. E disse, Jesus do céu. Aí fomos para um hotel e disse, olha, vamos resolver o nosso problema aqui nesse momento e depois a gente resolve o restante. Fomos para um hotel e saímos então, conseguimos ali nos alimentar, descansar um pouco e vamos sair mais cedo. O culto começa às 7:30, vamos sair umas 6:30 e vamos procurar aqui na cidade. E aí daqui a pouco, porque não tem GPS, se não tem GPS, como é que você faz? E aí daqui a pouco passamos, a Adriana disse assim, olha, eu acho que aquelas ali são irmãs da igreja. Estão uniformizadas, estão com a Bíblia. E elas de fato eram irmãs, mas não era do trabalho que nós estávamos. Mas elas conheciam aonde o trabalho iria acontecer. Era um outro local, um outro ginásio, não seria na igreja. E eu fico muitas vezes pensando, se isso acontecesse nos dias de hoje, será que você conseguiria localizar essas pessoas? Meu Deus. Será que nesses dias nós conseguiríamos localizar essas irmãs? Meu Deus. Tem gente que tem vergonha de dizer que é crente. Tem vergonha de buscar a presença de Deus. Tem gente que chega a um shopping e esquece, ele pede comida, mas ele não é capaz de fechar os olhos e agradecer a Deus pela comida. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O judeu, ele não só agradece pela comida, mas depois que ele sai de um banheiro, ele agradece também. Ah, pastor, que palavra forte que o senhor disse no púlpito.
Não é não, gente. Estamos ensinando a palavra do Senhor. Você tem de ser grato a Deus por todas as coisas. Por todas as coisas. Porque Deus é um Deus bom. Deus é um Deus bom. Segunda coisa, segunda condição. A primeira é ter sede de Deus. A segunda, você precisa ter aceitado a Cristo como Salvador. Ninguém vai ser batizado com o Espírito Santo se não tiver aceitado a Cristo como Salvador primeiro. No momento que você aceita Jesus, você já é um candidato para receber o batismo com o Espírito Santo. Eu já vi testemunho após testemunho de muitas pessoas que vieram à frente, aceitaram a Cristo e Jesus já batizou elas com o Espírito Santo naquele mesmo momento. Foram cheias do poder de Deus naquela mesma hora. Cornélio, ele não sabia o que estava para acontecer, mas ele teria uma experiência naquele dia como jamais podia ter sido imaginada durante toda a sua vida. Porque ele estava prestes não só a aceitar a Cristo como Salvador, mas a ser cheio do Espírito Santo na mesma hora. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ao mesmo tempo que aquele anjo deu as coordenadas para Cornélio, o Espírito de Deus estava falando com o apóstolo Pedro, lá em Jope. Pedro estava perto do meio-dia. Cornélio teve essa visão na hora 9, às 3 da tarde. Pedro estava na hora 6, perto do meio-dia. Estavam preparando o alimento e de repente ele tem uma visão. Ele vê um lençol baixando com animais, e animais que eram imundos aos olhos do ensino judaico, da cultura judaica. E a voz dizia: Pedro, levanta, mata e come. Se eu não vou comer isso aí, isso não é kasher, isso não é comida de judeu. E a voz diz, o repreende, a voz o repreende e diz: não rejeites aquilo que Deus purificou. Meu Deus. Nós como crentes temos um grande problema. Sabe, pastor Hugo, nós temos um problema. Sabe o que é? Acepção de pessoas. Nós viemos para a igreja, sabe o que a gente faz? A gente traz uma régua para medir a pessoa e uma balança para pesar ela. É assim que os crentes fazem. Sabia disso? A maior parte faz dessa forma. Começa a olhar: será que ele está falando direitinho? Será que ele está pregando? Será que ela está afinada? Será que está desafinado? Será que ele toca bem? Será que não toca bem? Mas que roupa mais engraçada, mas que vestido mais estranho. E começa a olhar, e a pessoa, ela veio adorar a Deus. Ela não quer estar preocupada com a roupa de fora, ela está ali querendo adorar a Deus. Mas você perde tudo isso porque só fica olhando a carcaça em vez de olhar aquilo que Deus tem para você. Pedro estava dizendo: eu não vou querer isso, mas Deus disse: eu purifiquei, e isso é puro, e você deve comer, você deve se envolver com isto. E Pedro ficou até perturbado. A Bíblia nos diz que Pedro ficou tentando entender aquela visão, porque 3 vezes o lençol baixava, por 3 vezes a voz dizia. Ele estava dizendo: deixa de ser preconceituoso. Deixa de fazer acepção de pessoas. Nós olhamos para as pessoas e ficamos dizendo: ele não é digno, ela não é digna. Quem é você para julgar? Quem é você para julgar? Jesus parou junto ao poço de Jacó. Aleluia. A mulher samaritana se aproximou. Ele e o judeu, os samaritanos são mestiços, é um judeu mestiço, são desprezados. Um judeu tratava um samaritano como um cão, não queria nem saber de um samaritano. Eles desviavam, encontravam uma outra rota para chegar do outro lado, mas não queriam passar por Samaria. Os samaritanos tinham o seu próprio templo, o seu próprio lugar de adoração. Eles queriam ter o seu próprio Deus de uma forma diferente dos judeus. Havia uma rivalidade muito grande entre os dois povos. E ela, samaritana, chega junto ao povo de Jacó. Jesus está ali.
E isso é tremendo, porque aquele poço foi cavado na rocha. E era como se Jesus estivesse dizendo ao poço de Jacó: você foi cavado na rocha, mas eu sou a rocha. Você tem águas profundas e nunca secou. Não há um registro que o poço de Jacó tenha secado durante toda a história. No entanto, Jesus disse: você tem águas profundas, mas eu sou a fonte de águas vivas. Nada acontece por acaso. Aquele encontro ali, Jesus sabia com quem iria se encontrar. E a mulher chegou, e era para Jesus, como judeu, fazer acepção de pessoas. E você pensou que eu tinha esquecido a mensagem, né? Era para fazer acepção de pessoas. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Ele não olhou para ela como uma samaritana. Não olhou para ela como alguém que já tinha 5 maridos e vivia com um que não era dela. Não olhou para ela, para a história da sua vida. Ele olhou para ela como uma alma que precisava de uma palavra de ajuda, uma palavra de amor, uma palavra de consolo. Alguém que estava em necessidade. Sabe qual é um dos maiores problemas da igreja do Senhor nesta terra? Falta de amor. Falta de amor. Não olham mais as almas que estão precisando de Deus como almas. Olham apenas como pessoas. E dizem: esse aqui vale porque ele tem muito dinheiro, então vou dar um cargo para ele. Aquele ali não vale nada. E não sabe que o outro está vivendo uma vida sempre de oração, de jejum e consagração a Deus. Não estou dizendo que pessoas ricas não tenham consagração a Deus de forma nenhuma. Estamos falando aqui de uma coisa que foi um paradoxo, foi uma coisa totalmente diferente o que Deus fez aqui. Porque em geral, sabe o que acontece? É que nós sempre pensamos o seguinte: Deus vai usar as coisas simples para enganar os grandes, né? Os humildes então vai enganar os grandes. Só que aqui ele resolve usar um grande para chamar a atenção dos humildes. Deus salva Cornélio e ele se torna um ícone dentro daquela cidade, e outros então começam a vir e aceitar a Cristo como Salvador. Inverteu o processo. E alguém diz: não, pastor, já tem uma coisa errada, Deus não faz assim não. Como que não faz? Ele fez. Ele fez, ele continua fazendo, ele vai fazer. E queridos, não tente entender a Deus. Eu tentava entender a Deus. Eu pensava: bom, Deus, tu vais fazer desse jeito, então depois desse outro e desse outro, porque tu fez assim com fulano, tu fez assim com ciclano, tu fez assim com Beltrano, e é desta forma sempre que tu faz, e tu faz assim, isso, aquilo. E Deus disse: eu tenho os planos, eu tenho os projetos, eu faço como eu quero. Glória. E aí nós vemos quem nós somos e quem Ele é. Você precisa tirar essa coisa de estar fazendo acepção de pessoas, esse preconceito. Sabe, há muitos anos atrás, em um leilão, estavam leiloando um velho violino. Era um violino que estava lá todo arranhado, cordas desafinadas, empoeirado. E o leiloeiro levantou aquele velho violino e disse: quanto é que vocês me dão por esse velho violino? Ele fazia parte do leilão de uma casa. Vocês me dão $10? Vocês me dão $12? Quem me dá $15? E um senhor que estava sentado lá atrás, um senhor cabelo grisalho, já bem de idade, ele disse: não, senhor leiloeiro, só um minuto. Ele saiu do seu lugar e veio até a frente, pediu licença para olhar o violino, tirou um lenço do seu bolso. O lenço ficou marrom de tanto que ele limpava aquele violino. Lustrou da melhor forma possível, afinou as suas cordas e começou a tocar uma melodia como se fosse um canto de um anjo. Aquele povo todo ficou ali. Alguns chegavam a derramar lágrimas da profundidade daquele cântico que estava sendo tocado.
Então ele devolveu ao leiloeiro. E o leiloeiro disse: quanto é que vale esse violino? $1.000. $1.500. Quem me dá $2.000? E alguém então se levantou e disse: como assim? Valia $10, agora o senhor está pedindo 1.000. Ele disse: não, você não entendeu. Houve o toque da mão de um mestre. Meu Deus. Vocês estão entendendo aqui? Você diz para aquela pessoa que entrou ali toda bêbada, toda torta, disse: não vale nada. Não vale nada até Deus tocar nela. Não vale nada até Deus tocar nela. Você antes era um bêbado, dependia da bebida, não conseguia ficar livre da garrafa, ou era talvez um drogado, ou talvez até uma prostituta, não sei. Mas você era preso talvez ao jogo, eu não sei, aquilo que prendia a tua alma. Mas Jesus um dia tocou na tua vida e te libertou. Ele mudou você, e você só é alguém porque Ele te tocou. Ele te tocou. Oh, meu Deus. Estamos falando de salvação. Estamos falando de salvação. Você se lembra do dia que foi salvo? Lembra-se do dia que foi salvo? Alguns eram bêbados, adúlteros, mulherengos, mentirosos, ladrões, obscenos, maus. Mas o dia que Jesus bradou na tua vida, as coisas todas mudaram. Você sentia alegria em toda parte. Parecia que os anjos estavam em cima das copas das árvores, cantando e batendo palmas para você, porque você foi salvo, você foi transformado, você foi liberto da escravidão de Satanás. Tudo muda quando Jesus chega. Tudo muda quando Jesus chega. Pedro recebeu a orientação do Senhor. Os homens chegaram. Os homens chegaram até a cidade de Jope. Chegaram lá na casa de Simão, o curtidor. Ficava à beira-mar. Bateram a porta. Eram homens de confiança de Cornélio. Deus falou a Pedro: pode ir com eles. Vai com eles. Pedro pegou seu smartphone e ligou para Cornélio: manda a identificação desses homens. Eu não sei se eu vou com eles não. Tenho que ter uma cara feia aqui. Não tinha isso. Não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nem telefones. Mas tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus bradando, o Espírito Santo conduzindo. Eu quero te dizer uma coisa, queridos, eu já vivi isso e posso compartilhar com vocês. Você não precisa ficar preocupado se teu celular sai fora de área. Preste atenção. Não fique preocupado se teu celular sai fora de área, se alguma coisa acontece e você já fica em pânico. Meu celular morreu, eu perdi meu celular quebrou, caiu no rio, isso e aquilo. Não se preocupa, Deus está no controle da tua vida. Há poucos anos atrás, o meu irmão no Brasil teve um problema bastante sério de saúde. Tiveram de, até mesmo depois, abrir o peito dele e fazer cirurgia. Ele chegou a morrer, tiveram que ressuscitá-lo. Para vocês entenderem a gravidade da situação. Só que antes de qualquer um deles me ligar, antes da minha cunhada mesmo me ligar, o Espírito Santo bradou aqui. Disse: ore por ele. Ele está indo para o hospital, ore por ele. Tem gente que fica preocupado: o sinal do WhatsApp não funciona, o que vai ser de mim? Crente, larga disso. Começa a depender das coisas de Deus. Começa a entender que o reino celestial é mais poderoso do que todas as forças desse reino, deste mundo. Não sou contra a tecnologia, trabalho com tecnologia, eu sei o que é tecnologia e é importante para cada um de nós, não estou desprezando, mas estou dizendo que há um Deus eterno.
que tem o poder para fazer coisas como nós vimos aqui nesta passagem. Fala a este que está a tantos quilômetros de distância, fala ao outro que está a tantos quilômetros de distância, une os dois e diz: eu tenho uma missão aqui entre vocês. Pedro vai até Cesareia, chega lá, e Cornélio já devia ter ouvido muito de Pedro, porque Cornélio, a palavra de Deus diz que Cornélio correu em direção a Pedro, então dobrou os seus joelhos e quis adorar, e Pedro disse: não, levanta-te, eu também sou homem. Às vezes nós queremos dar glória ao homem, mas a glória é para Deus. É só Ele que merece a glória. É só Ele que merece a glória. Então Pedro diz: o que você quer, Cornélio? E ele disse: eu preciso saber mais do Senhor. Então Pedro começa a pregar. E é uma das palavras mais lindas que Pedro traz. E eu faço questão de citar aqui ela para vocês. Ele diz: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E quando ele começa a pregar a respeito de Jesus, aqueles italianos aceitam a Cristo e são batizados com o Espírito Santo na mesma hora. E esta é a terceira condição para alguém receber o batismo com o Espírito Santo. A primeira tem de ter sede de Deus, a segunda ele tem de ser salvo, e a terceira tem de estar dentro do momento de Deus. Há um momento de Deus. Há um momento de Deus. Há um momento de Deus para cada um de nós. Se você tem sede, eu para receber o batismo com o Espírito Santo levei 2 anos. Corri à frente, era uma criança, corri à frente. Aleluia. Tinha sede de Deus. Sede. Eu me lembro ainda da oração, era muito simples a oração. Oração de um menino de 8, 9 anos de idade. Eu dizia: Senhor, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Mais do que aquela bola, mais do que aquela bicicleta. Isso faz a diferença. Isso faz a diferença quando há pessoas que têm sede. Você precisa ter sede. Eu rogo a Deus, eu estava clamando a Deus esta tarde. Desperta a sede nos corações. Sede que consuma a alma. Sede pelas coisas de Deus. E eu ia à frente, sempre queria ser batizado com o Espírito Santo. Havia um convite. Não importava quem estava pregando, e se dizia: olha, quem quer receber o batismo com o Espírito Santo, vem à frente. E eu corria, era um menino. Corria lá na frente, na igreja em Porto Alegre, ou no bairro Araçá, onde íamos, ou ainda na cidade de Canoas, na igreja da Chácara Barreto, uma igreja pequena. E foi lá naquela igreja pequena, no dia 23 de julho de 1977. Nunca mais esquecerei aquele dia. Minha mãe foi separada de manhã para o ministério de ensino na escola bíblica dominical. À noite era o encerramento de uma campanha. O presbítero Laíro estava pregando. Eu lembro como hoje. E ele disse: se alguém quer receber o batismo com o Espírito Santo, vem à frente. E eu disse: Senhor, tu pode me batizar? É que a igreja estava lotada. Eu disse: Senhor, tu pode me batizar aqui mesmo no banco. Eu estava sentado lá atrás. Tinha 10 anos e estava teimando com Deus. E Deus disse: vá à frente, eu vou te encher com o Espírito Santo. Aleluia. Eu disse: Senhor, está tão cheio. Eu pareço com alguns aqui, né? Você fica criando problema, né?
Mas Deus tem um presente tão lindo para te dar hoje. Ah, se você soubesse o presente que Ele tem separado para ti esta noite. Aquele irmão que estava pregando e disse mesmo na oração, se tiver alguém, e que palavras abençoadas que ele disse, mesmo na oração, se tiver alguém, venha à frente para ser cheio do Espírito Santo. E eu fiquei naquela, eu quero tanto isso, mas vou ter que ir lá no meio do povo. E eu fiquei olhando, olhei para o meu pai, estava do meu lado, meus irmãos, a família toda está aqui. Eu vou à frente, decidi, vou à frente. E saí rápido, e fui à frente. E logo que fechei meus olhos, dobrei meus joelhos, eu vi um ser de branco, mais ou menos daqui até aquela porta. Ele tinha uma bola de fogo na sua mão. Ela revolvia, era uma bola de fogo. Ele olhou para mim e lançou aquela bola. Aquilo ficou cada vez maior, explodiu no meu rosto. Eu comecei a falar em línguas. E não parava mais de falar em línguas. Não parava mais de falar em línguas. Eu me lembro quando chegava dentro, pegamos o carro, voltamos para casa, estava falando em línguas, meus irmãos até assustados, o que aconteceu com o Jeff? Não para de falar em línguas. Meu pai, eu me lembro a cena ainda, meu pai abrindo a porta de casa. E eu estava ali falando em línguas e chorando. Gente, eu estou falando daquilo que é o poder de Deus sobre a tua vida. Isso é real, não importa se tem vídeos no YouTube dizendo que isso é uma mentira, que isso é coisa do passado, que é tempo dos apóstolos. Larga esses mentirosos, porque eu sei que isso é verdade, eu sei que isso é real, eu sei do Espírito Santo que arde no meu coração, e eu sei que Jesus batiza com o Espírito Santo no dia de hoje, e o mesmo poder que Ele deu aos apóstolos, Ele dá para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Temos que começar a ter coragem para pregar de novo o Evangelho puro nos púlpitos e combater a tantos heréticos, a tantos tolos, a tantos vídeos e a tantos bobos que estão seguindo esses outros tolos na internet. Jesus é real, o Espírito Santo é real, o batismo com o Espírito Santo é real e é o poder de Deus para a igreja do Senhor. Olha, há uma unção do Espírito Santo sobre este lugar aqui. Há um vento que começa a soprar neste lugar aqui. Há vidas que serão cheias do Espírito Santo esta noite. Você pensa que veio só para mais um culto de domingo, mas há um presente de Deus sobre a tua vida, reservado para ti esta noite. A igreja coloca-se de pé, por favor. Oh, eu quero convidar aqueles que têm sede de Deus, aqueles que estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu quero te convidar a deixar o teu lugar, como aquele irmão Laíra há muitos anos atrás disse: vem à frente, Jesus vai batizar você com o Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus para a tua vida. Não olhe para teu irmão, não olhe para tua irmã, não olhe para teu pai e tua mãe, não se envergonhe do que Deus vai te dar, porque você será cheio do poder de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Oh, não sou mais como era, eu sei. Tocou-me Jesus, e Jesus vai tocar hoje vidas aqui. Ele vai tocar em vidas aqui. Ele quer te encher, Ele quer te revestir. O que o mundo muitas vezes traz é só mentiras e tolices e babaquices, mas o que o Deus eterno tem reservado para você é a sua verdade, é a sua essência, a realidade de um mundo vidouro. Glória, aleluia. Todos aqueles que têm sede de Deus, não venha à frente se você não tem a sede de Deus. Mas se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, se você, como Cornélio, quer sentir algo sobrenatural na tua vida, algo que a mente não consegue compreender,
algo que nosso entendimento não consegue entender, algo que é vindo da parte dos céus. Eu quero te convidar que você deixe o teu lugar e venha à frente. Glória. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Enquanto o grupo estiver cantando aqui, eu quero convidar a todos aqueles que querem receber um toque da mão do Senhor. Todos. Mas Deus vai te tocar hoje. Jesus vai te tocar hoje. Mas como eu era, Aleluia. eu sei. Tocou-me. Deixa Jesus te tocar hoje. Jesus começa a tocar nessas vidas. Começa a tocar nessas vidas aqui na frente, Senhor. Começa a tocar. Começa a batizar com o Espírito Santo. Começa a renovar vidas aqui, Senhor. Começa a encher os meus Deus do poder do alto. Oh Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti no nome de Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti o seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me. Jesus está tocando em vidas aqui. Começando a dar Deus. Agora, Senhor, se derreta na presença de Deus. O Espírito Santo está falando a corações. Oh Espírito Santo de Deus, enquanto estão aqui, o Espírito de Deus está falando. Eu gostaria de saber se há alguém que deseja aceitar a Cristo como Salvador. Se é uma pessoa que não é crente, não é evangélica e deseja aceitar a Jesus como Salvador, faça assim com a sua mão. Ali é uma pessoa, fique com a mão erguida, meu querido, por favor. Quem mais? Há mais alguém que deseja aceitar a Cristo como Salvador? Faça assim. Eu vou pedir que um irmão coloque a mão no ombro desse senhor que está ali atrás e venha aqui à frente, por favor. Um irmão, venha, coloca a mão sobre o ombro. Levanta a tua mão, meu querido. Levanta a tua mão. Isso, sim. Alguém vai até ali, por favor.
filho, vai junto a ele e traga-o aqui à frente, por favor. Esse senhor aqui atrás. Traga-o aqui à frente. Nós vamos fazer uma coisa que o Espírito de Deus tem me pedido e tenho feito já há muitos anos. Se chama oração de confissão. A pessoa, quando vem aceitar a Cristo, muitas vezes ela não sabe o que dizer, ela não sabe orar. E o Espírito de Deus colocou isso no meu coração. Ajuda-nos a chegarem perto de mim. E eu vou pedir que a igreja faça silêncio por 1 minuto. O grupo de louvor, todos em silêncio, apenas 1 minuto. E eu vou pedir a você que está aqui à frente, eu não sei teu nome, qual é o teu nome? Marconi. Marconi, você está vindo a Jesus. Jesus vai mudar a tua vida e você nunca mais vai ser o mesmo. Eu vou pedir que você repita comigo em voz bem alta. Pode ser a oração que eu vou dizer agora? Fecha os teus olhos e repita comigo. Diga: Senhor Jesus, eu venho a Ti nesta hora, sabendo que sou um pecador e que estou condenado ao inferno. Mas eu creio em Ti e sei que Tu podes mudar a minha vida nesta hora. Eu Te peço, Senhor, que muda-me por completo. Eu Te aceito como meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador. Eu não quero viver mais como vivia, nem fazer as coisas que fazia, mas me dá uma vida nova. E eu prometo Te servir e Te seguir por toda a minha vida e por toda a eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Os céus estão em festa. Jesus te salvou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Adore o Senhor.